Você sugere a criação, alteração ou a exclusão de alguns desafios do jogo? Se sim, qual? Não, nenhum. Oi, professora? Certo. Oi. Não, não, não. Não, não sugiro, não. Ok. Tá ok, posso continuar? Sim. Certo. Na sua percepção, as missões do jogo facilitam o aprendizado de empreendedorismo? Por quê? Acho que sim. A proposta interativa de propor ao aluno que execute o exercício, a capacidade de pensar, de propor um modelo prático, eu acho que é interessante. E acho que o lúdico de estar no jogo, de cumprir uma tarefa, eu acho que ajuda a pensar, a desenvolver essa capacidade. Destaco como dois pontos principais, o desafio e o lúdico. Certo. Muito obrigada. Da continuidade, Marcos. Só um minuto, porque meu computador tá dando probleminha aqui. Só um segundinho aqui. Eu posso continuar, então? Não, posso fazer essa aqui, pergunta aqui agora. Ok. Vou continuar aqui, viu? Tá certo. Pois bem, a sétima pergunta aqui. Professora, quais recompensas mais motivaram seu desenvolvimento no jogo? E como essas recompensas mais incentivaram o seu aprendizado? Para ser sincero para vocês, eu não lembro das recompensas. Não lembro. Eu penso que a prática de recompensar o cumprimento de um jogo é muito boa. Tanto que, volto a lembrar aqui a minha sugestão de ter aquela animação quando se cumpre uma tarefa, né? De ter uma festa, de ter um algo a mais, desde barulho ou... Porque a premiação em si, um selo, um troféu, fazendo parte do jogo, para mim é muito simples. Né? Eu acho que tem que ter algo mais. E aí eu penso que melhora o lúdico se ele tiver um barulho, se ele tiver rojões, se ele tiver música, alguma coisa assim. A senhora não chegou a prestar atenção na pontuação, professora? Recompensa. Não, não cheguei. Eu vi lá que estava tendo aquela contagem, mas como eu disse a vocês, como eu não jogo videogame, aquilo não me chama atenção. Para mim, que não sou amante de games, pontuar não me chama atenção. Por isso, talvez eu tenha sentido falta de algo que me chamasse atenção ao cumprir uma tarefa. Entendeste? Entendi. Professora, e se... Oi? Pode continuar, Marcos. Aí eu deixo a minha pergunta dessa questão para complementar ao final, tá? Tá. É que assim, que surgiu uma dúvida aqui em mim agora, então, sobre essa pontuação. Se essa pontuação, em vez de ela ser assim pro jogo, ela fosse pro jogo e também para o aluno em questão assim de pontos para prova, para alguma outra atividade complementar. O que a senhora acharia? Aí, se for para pontuar como crédito de atividade, aí é fantástico. Aí o aluno vai ter muito mais interesse, né? Ele não vai fazer um jogo simplesmente pela prática em si, de exercitar. Ele vai fazer um jogo para cumprir um score de crescimento dentro da disciplina. Aí eu acho que chamaria muito mais atenção. Eu não vou pontuar somente um game, eu vou pontuar um game e vou ganhar pontos com isso para a disciplina. E aí foi o que eu disse, eu confesso que eu não lembro se essas bonificações tinham a ver com pontuação para a disciplina, né? Eu não lembro, penso que teria sido só pontuação para o game, para avançar. Aí eu não acho que seja motivador, para mim que não sou amante de game. Tá. Pronto, Marcos, eu quero complementar aí com a pergunta. Não tá ficando eco, né, no meu áudio? Não, tá normal aqui.
Não. Pronto, eu tô com o computador, eu tô com o celular. Pronto, gente. Um comentário aqui, André. O jogo ele está voltado para um ensino híbrido, né, e não para um ensino à distância. E assim, a gente tem uma pergunta aqui, né, quanto à pontuação, né, das fases, porque cada fase, né, como se pressupõe o jogo, ela tem diferentes níveis, né, de dificuldade. Então, vem uma fase um pouco mais fraca, uma moderada, uma difícil, e a gente tenta balancear no jogo isso, né? Então, eu gostaria de saber, porque assim, se é um ensino híbrido, a gente pode estar montando uma equação de pontuação, na verdade, que pode estar integrando tanto a avaliação de dentro de sala de aula, tá? E aí, logicamente, com as proporções que o professor adotar, né? Porque o jogo, ele pode ter uma equação de pontuação. São 10 fases, vamos colocar assim, né? São 11 fases. E se a gente distribui 10 pontos e tenta fazer uma composição com a pontuação da sala de aula, a gente pode estar inserindo esse componente do incentivo, né? Da motivação dentro do jogo, dentro da disciplina. Então, partindo desse pressuposto, né, o jogo é voltado para um ensino híbrido. Você acharia que a pontuação deveria assumir que proporção dentro de uma pontuação de disciplina, sabendo que dentro de sala de aula a gente pode ter total liberdade para fazer avaliações tradicionais também? Sim. Eu acho que o nível do trabalho que tu elaboraste, ele tem condições de ser um trabalho final, uma nota final de disciplina. Eu tenho plena certeza que é muito mais completo do que, por exemplo, um seminário que a gente faz como prova, como atividade, como prova final, como avaliação final de um semestre, né? A gente faz um seminário onde a gente distribui o material, propõe alguns desafios para o aluno, desde postura, elaboração de slide, divisão de conteúdo, apresentação, domínio, todas essas coisas. Eu penso que o jogo é completo nessa perspectiva em que faz o aluno fazer um link direto entre o que ele está vendo da disciplina e a prática, ainda por cima exercitar essa capacidade lúdica do game, do jogo, e ainda como reforço a toda essa metodologia que tu estás a desenvolver, a integração dos alunos tendo a participação de mentores, né? Trabalho de mentoria, sendo aí mestres, sendo orientadores do grupo. Eu acho que sim, tem uma gama de possibilidades a ser aplicada nesse trabalho, e eu tenho plena certeza que pode ser uma avaliação final, sem sombra de dúvida. Pronto, não complementação de disciplina, sabe? Mas como nota mesmo. Ótimo, adorei a contribuição, André. Foi até uma perspectiva que você abriu para a gente apreciar, né? Porque até então, né, eu estava imaginando, cara, dá para fazer isso daqui, né? Associar uma aula a cada uma dessas tarefas, né? E aí, dentro das aulas, eu comentar e tal. Eu tinha essa concepção de desenvolvimento de jogo, né? Mas, assim, eu não tinha muita ideia, já que o jogo é um processo, né? São várias fases, de como chegar a uma equação de nota, né? Então, a ideia que você está me dando, já que é um processo, né? Pode ser realmente a culminância da disciplina, tá? Agradeço pela sugestão, essa sugestão aí foi brilhante, tá? Tenho certeza aí que a gente vai adotar assim, de uma forma bem positiva para a execução do jogo em si, dentro de uma disciplina de sala de aula, tá? Obrigado, André. Tá, eu vou devolver a palavra aí para o Marcos. Beleza. Carol? Oba. Certo, eu vou continuar aqui. Já. Tá. Oitava pergunta. Considerando que o jogo se estenderá por um período letivo, quais os prazos ideais para as entregas das atividades dos níveis fraco, moderado e forte, professora? O que a senhora acha? Bom, como eu estou propondo e acho que o jogo tem condições de ser uma
uma nota de uma avaliação final, eu penso que poderia, inclusive, para vocês e para o professor Daniel, esse cumprimento dessas tarefas serem o percentual qualitativo da disciplina do mês, né? E culminaria, óbvio, com o cumprimento da atividade final, sendo a nota final. Eu penso que poderia, tranquilo, como nós temos que usar 3 métodos avaliativos, no mínimo, o cumprimento dessa tarefa bimestral poderia ser, inclusive, um qualitativo de um método avaliativo que o professor quisesse utilizar como sugestão, né? Eu, por exemplo, gosto muito de usar de 3 a 4 métodos avaliativos. Então, eu usaria um cumprimento de uma fase como um desses métodos avaliativos tranquilo dentro do arcabouço da disciplina que eu estou ministrando, do conteúdo, da fatia do conteúdo, e culminando ao final do último bimestre, no final do semestre, a avaliação final, o cumprimento de todas as etapas do jogo, a finalização e, quem sabe, até por score de pontuação, né? E aí partir mesmo para análise de gamificação, aquele aluno que conseguiu aí, sei lá, maior nota, maior número de pontos em cada fase, receberia aí um acréscimo, ou premiação, livro, chocolate, troféu, ou mesmo nota, né? Acho que tem como fazer uma ampliação geral aí dessa proposta de cumprimento. Não sei se me fiz entender. Pronto, André, deixa eu fazer um comentário aqui. Legal. A gente fez uma distribuição das atividades, né, no nível fraco, moderado e forte, né? E aí, quando você comentou, Daniel, tem como fazer, por exemplo, para a gente distribuir, né, as pontuações, inclusive até incentivar o engajamento dos alunos na disciplina e jogar o próprio jogo, né? Gostei muito, repito de novo, dessa sugestão agora nova que você deu, na primeira nota bimestral, qualitativo, não é isso, André? Deixa eu ver se eu entendi também, né? Isso. Na prova bimestral, qualitativo, e na última prova, a nota cheia, né? É isso, André? Exato. Eu entendi Exatamente. completamente? Pronto, Isso, André, assim... eu acho que tem a possibilidade de fazer isso. Certo. André, assim, a gente sabe que uma das coisas negativas de jogo pode ser a questão do nível de dificuldade, de ser exacerbado, né? E alguns jogos que impõem prazos, né? Que aí não vai no ritmo do jogador, né? Que às vezes pode estar com muita atividade ali, ter um prazo martelando a cabeça dele, né? Inclusive o jogo, ele tem um mecanismo de que se a pessoa cumprir dentro de um prazo, ela recebe uma pontuação extra, né? É um dos apelos, né? É um dos incentivos que a gente coloca, né? Entregou antes do prazo, ele recebe uma pontuação antes. E aí eu te pergunto, quanto a essa questão do prazo, como é que você percebe isso? Se é interessante a gente deixar prazos abertos para ele evoluir no jogo no ritmo dele, ou se é interessante realmente a gente colocar prazos que vão combinar com a aula que vai explorar aquele conteúdo. Tá, aí eu faço uma reflexão. Se eu estipulo o prazo, eu tenho como fazer um planejamento, né, didático-pedagógico da aplicabilidade do game. Se eu deixo livre para o ritmo desse jogador, aí eu não posso utilizar pare essa etapa para o bimestre. Eu vou ter que apostar que seria a prova final, porque eu não tenho como fazer as duas coisas, né? Não teria como. Não teria como eu podar o ritmo do jogador para que eu possa usar esse cumprimento dessa tarefa durante o prazo da aula que está sendo ministrada sobre aquele tema, e ao mesmo tempo fazer ele cumprir no prazo, no ritmo dele e terminar, né? Não tem como eu fazer essas duas coisas.
tem que ser uma opção do professor. Eu penso que o jogo permite as duas coisas. Para mim, repito, que não sou amante de game, acho que daria tranquilo para fazer no ritmo da aula, né? A cada tema explorado, uma etapa liberada para funcionar. Porque tu terias a chance de acompanhar esse crescimento desse aluno na gamificação. Mas eu deixo aí para a avaliação de vocês, para análise, se liberar para o ritmo do jogador, ser mais ganho ou não para a aplicabilidade da ferramenta, né? Eu, particularmente, não liberaria. Eu deixaria o jogo ir crescendo conforme o conteúdo fosse sendo dado. Pronto, eu não sei, André, se nessa pergunta a gente foi muito pretensioso, né, de perguntar qual prazo. O prazo poderia ser contado em dias, poderia ser contado numa proporção, né, mas assim, a gente perguntou os prazos porque as equações mudam com a carga horária da disciplina, né. Se em uma fase fácil eu coloco lá, por exemplo, 3 dias, e gente, me lembra aí qual é a fase fácil do jogo, por favor. Só para a André ter uma ideia aí do que seria uma perspectiva mesmo temporal das entregas dele. Vocês conseguem lembrar? Deixa eu só dar uma olhadinha minha aqui, André. É rapidão. A primeira fase que pergunta é o primeiro contato com o empreendedorismo. Pronto, exatamente. Mas nessa primeira fase, André, a gente faz uma pergunta meio que livre, né? Como se fosse aquela apresentação da disciplina. Você já ouviu falar sobre empreendedorismo? Né? Eu tenho outros exemplos aqui de fase que são também tem essa mesma calibragem, né? Fraco, que ele tem que fazer uma pesquisa simples e entregar, né? Por exemplo, eu pergunto quais são as oportunidades, né, e soluções que ele enxerga, quer dizer, problemas e soluções que ele enxerga em Coelho Neto, né? Para produto, criação de produto, de uma empresa, de um serviço em Coelho Neto. Esses são exemplos de enunciados que a gente classificou como fáceis. Se fosse uma perspectiva temporal, André, de uma disciplina de um semestre, por exemplo, como a gente está rodando no superior, você acha que os alunos precisariam de quanto tempo para cumprir essa missão? Eu penso que os alunos fariam isso, tu mandando numa aula, 2 aulas, no máximo uma aula de 3 aulas, eles cumpririam a etapa. O jogo é muito fácil, muito simples. Agora, as etapas que precisem buscar informações fora, né? Porque hoje com a internet é possível praticamente se estar fora, né? Eu não preciso necessariamente fazer nenhuma visita física para eu cumprir uma tarefa de coleta de dados, por exemplo, né? Então, eles, numa internet livre, num laboratório, eles teriam condições de cumprir qualquer tarefa em 3 aulas, né? Para tu teres todo mundo do mesmo nível. Como se fosse dentro de um encontro só, né? Porque, por exemplo, eu tenho 3 aulas, eu não recordo bem, gente, aí no superior, mas acho que na quinta-feira eu tenho 3 aulas seguidas, né? As 3 primeiras aulas. Então, realmente, seria uma atividade aí até para se rodar dentro de sala de aula ou no tempo de aula, até para ir auxiliando, já que são as fases iniciais, né, que são mais fáceis, até para ir auxiliando a inserção deles no jogo, a ambientação e tudo mais. É isso, tu lembraste uma coisa importantíssima, começar contigo orientando ou com os mentores. Por quê? Porque pode parecer fácil para quem já gosta de game e tal, e para essa galerinha que é aí dessa geração high-tech, mas tem aquelas pessoas que têm mais dificuldade, que não gostam, e que para tentar nivelar todo mundo. Então, é ideal que fosse começado em sala de aula com a tua orientação. E aí não, depois tu podes liberar para os cumprimentos das demais tarefas, entendeu? Até para a pessoa conhecer o filigrama do jogo. Certo. André, eu disse aí 2 exemplos de atividades com nível fraco. Atividade forte, só para você ter uma ideia. A gente está pedindo em uma das fases uma realização de uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado para dentro de uma disciplina de empreendedorismo, até para eles terem a noção da estratégia, né? Eu falo também de marketing, de finanças durante o jogo. Então, por exemplo, uma atividade de pesquisa de marketing, onde eles vão ter que aprender a usar
o Google Formulário, né, que é uma das instruções que a gente vai passar, né, Sim. que eles vão ter que ir até um público, eles vão ter que ter uma meta de amostral, né, para reunir e Sim. também para devolver uma análise. Esse tipo de atividade, André, essa aí seria o outro extremo, né? Esse Isso, tipo de essa aí não tem atividade como em sala de aula. seria quanto tempo? Se, por exemplo, fosse uma disciplina que fosse você conduzindo, seria realizada em quanto tempo? Eu não teria condições de fazer, mesmo uma aula tripla, duas aulas. Não daria. Por quê? Eu imagino que o ideal é que eles compreendam primeiro o que é uma pesquisa de mercado, e aí tu vai fazer toda uma aula de... Eles vão precisar trabalhar isso com exemplos reais existentes, né? Pegos aí da bibliografia, da internet, para tu trabalhares com eles. Eu faria uma atividade prática, presencial, de uma pesquisa, que fosse eu, para daí liberá-los para o jogo. Então, poderia ser que fosse possível, numa aula dessas de 3 aulas, tu concluir toda essa ferramenta, que eu acho improvável. Num segundo momento, tu fazer atividade prática, e logo aí sim, depois disso, num terceiro momento, num terceiro encontro, tu liberares eles para cumprir a tarefa, que ainda assim eu acredito que teriam dificuldades. Sim, André. Então, assim, seriam pelo menos uma frequência aí de uns 3 encontros, né? Acredito que em uma Isso, semana daria para fazer essa contextualização, acho. explicar a ferramenta, Isso, né? Fazer um isso, exercício, né? Dá um isso, tempo também exatamente. para eles se Trazer exemplos, né? habituarem e tal, né? Trazer Isso, exemplos, a gente discutir. E não sei, eu isso. acho que a partir do segundo encontro, ela, deixa eu ver bem aqui qual é a colocação dela. A área, taranã, tem uma ideia, acho que é a quinta, a sexta fase, é isso, gente? Dê uma olhada aí, por favor. Deixa eu ver Daqui. aqui. Quinta fase? Uhum. Pronto, ó. Então é a quinta fase, André. Então, assim, até sabendo, né, da cadência que a disciplina vai ter, se tem fases mais fáceis, né, a gente pode dar uma corrida antes, né, para quando chegar a uma Sim, fase que for mais forte, né, for mais hard, eu conseguir ter esse tempo de ensinar, de treinar, né, porque são vários processos, no treinamento eles terem esse exercício próprio e depois eles terem a pesquisa e na fase seguinte, que é uma fase de análise, né, a gente está escolhendo qual é o tipo de produto que a pessoa vai desenvolver, né, a forma que vai entregar, a forma que vai receber pagamento. Então vai mais ou menos por aí. Então, o que eu estou imaginando aqui, tentando organizar as ideias, seriam umas 3 semanas, né? Umas 3 semanas, desde o primeiro contato com o assunto até o momento da exato. entrega dentro da plataforma e aí a gente discutindo em sala de aula também, né? No momento da aula, tá? Então, beleza, André, obrigado aí por você ter entregue essas reflexões para a gente aqui depois já definir qual seria o cronograma que a gente vai executar, tá? Obrigado. Tá com você, Carol, Marcos. Podem continuar. Tá. Então aqui eu vou para a nona pergunta agora. Ok. Professora, essa nona questão, ela fala sobre a dificuldade da fase do jogo, né? Hum. Tá falhando a tua ligação. Cortou aqui Falhou. a ligação. Sim. Tá. Vou voltar aqui do começo. Aqui na questão, ela fala dos níveis de dificuldade da fase do jogo, né? Aí a ideia aqui é eu falar o desafio e a senhora dizer se achou ele no nível fraco, moderado ou forte, né? Aí se a senhora tiver alguma observação para fazer sobre a fase, aí a senhora comente para a gente ter uma ideia melhor aqui. Né? Ok. Achou ele fraco? Tá ruim, moderado, Daniel, forte. o áudio. Tá baixo, Não tô conseguindo Marcos. ouvir. Não tô conseguindo ouvir. E Marcos, se tu tiver com algum problema de conexão, a Carol pode Eu fazer posso as continuar. perguntas, tá? Pronto, até o Marcos regularizar lá. Quando tiver ok, Marcos, aí você volta. Tá.
Tá certo, então. Você tá aí com as perguntas? Sim. A primeira fase, que é sobre o contato inicial com o empreendedorismo. Na verdade, eu não abri o jogo aqui. A senhora lembra mais ou menos como é essa fase, professora? Lembro Enquanto eu não, abro querida. aqui. Pra ser bem sincera, não lembro. Só enquanto eu abro aqui o desafio. Eu só anotei. Oi? Oi. Estão me ouvindo? Pronto, Sim, Marcos, estamos melhorou. ouvindo. Tá. Continua? Ou tu começa, que eu ainda não comecei. Vamos embora. Vamos lá. Primeiro desafio, a senhora disse que não lembra, né? Direito. Não lembro. Tava procurando. É que assim, desafio que é para o aluno falar como que ele teve contato com o empreendedorismo inicialmente, né? Ah, lembrei. Ok, Lembrou? lembrei, sim. Aí a senhora acha ele fraco, moderado ou forte? Moderado. Experiência que eu tenho com os alunos, já ministrei empreendedorismo vários anos, e a experiência que eu tenho é que se fala muito de empreendedorismo, mas se conhece pouco sobre o conteúdo. Então, não é tão fácil botar alguém para dissertar sobre um tema que ele não domina ainda, né? Sim. E quanto ao segundo desafio, o título dele é assim: História de empreendedores locais. A senhora acha ele fraco, moderado ou forte? Se a senhora lembrar dele um pouco. Se a senhora lembra dele? Não lembro, mas pelo... E Marcos, você pode falar qual é o título da tarefa anunciado, né? E cortando aí rapidinho, né? Porque acho que agiliza um pouco, tá? Sim. O título dele é assim. A senhora falou que não lembra, né? Não lembro. Eu tô com o desafio aqui, Marcos. Posso continuar? Pode. Tudo bem? Oi? Pode falar, cara. O Marcos deve estar com algum problema aí no áudio, tá? Vá, pode ler aí o desafio, tá? A missão desse desafio, professora, é entrevistar um empreendedor local por meio de um roteiro com perguntas sobre o motivo pelo qual ele deu início, né, e persistiu no negócio. E qual foi a maior dificuldade que ele enfrentou. Fazer uma entrevista. Eu não acho que seja... eu considero fácil, não considero difícil, não. Difícil talvez seja encontrar esse empreendedor que queira falar, contar essa história. Mas é relativamente fácil. Dá para catalogá-lo como fácil. Ok. Deixa eu seguir agora para a terceira, então. Onde buscar conhecimento sobre aquilo que se quer empreender. A missão ele deve mencionar pelo menos 5 fontes de onde buscaria conhecimento para empreender. A senhora conseguiu entender mais ou menos como é que Sim, vai funcionar essa missão? Fácil, sim, né? É fácil. Perfeito. Deixa eu ir para a quarta. Quero empreender, mas por onde começar? Tá certo. A missão do quarto desafio é identificar um problema no mercado local e criar uma solução para os consumidores. Difícil. Se isso fosse simples, se resolveriam vários problemas aqui da cidade, né? É muito difícil ter solução, muito difícil. Realmente. Né? Continuando. Verdade, concordo com a senhora. A quinta tem uma ideia do negócio. Como saber a viabilidade dele?
A missão é elaborar um questionário eletrônico para a realização de uma pesquisa de mercado. O professor havia falado agora há Difícil. pouco. Difícil. Agora é sexta, né? Isso. Quer continuar ou posso mandar ver? Pode mandar ver. Vou continuar, então. Tá. A sexta. A área que você irá empreender foi escolhida. Como estruturar o modelo do negócio agora? A missão é: você deve produzir um modelo Canvas de negócio. Professora? Difícil. A senhora tem alguma consideração sobre essa missão? Eu penso que para propor para alguém trabalhar com o modelo Canvas, Daniel vai precisar fazer uma oficina sobre o Canvas, né? Não sei se está previsto, tem que ficar previsto no plano de aula, porque senão os alunos não vão conseguir fazer sozinhos, né? Pronto, André, eu vou até anexar, né? Durante esse período de férias, eu fiz tantos cursos, né, capacitações, e um deles eu achei um modelo muito interessante de se discutir Canva, de se apresentar o Canva, né? Então, vai ter um momento, logicamente vai ser eu não sei se vai ser em um formato de oficina, André, mas vai ser em um formato onde eu vou mostrar vários exemplos, né? E vou entregar um template, né, para eles desenvolverem, refletirem, né, já que a ideia do jogo é eles pegarem os passos deles, né, e cada fase ser uma continuação, né, então se eles identificaram qual o negócio ou qual o problema que eles vão abordar, que na próxima fase seja a estruturação, né, dessa solução que eles estão prevendo para aquele neto, quanto o formato de negócio, produto ou serviço. Tá, então, assim, eu não sei exatamente agora, nesse momento, se vai ser uma oficina ou se vai ser um outro formato, né? Ou apresentações de estudo de caso e tudo mais. Mas vai ter esse momento, sim, de instrução, com certeza. Posso continuar? Sim, pode. Ok. Desculpa. É o desafio número 7. Não tenho dinheiro nenhum para começar. Como fazer? O aluno ele deverá indicar 5 fontes que podem financiar o seu negócio. Difícil. Difícil. Pensar financiamento também não é fácil. Difícil. Certo. Assim, André, na forma que eu vou ensinar, né? Eu sei que no modelo tradicional lá de empreendedorismo, de fazer um plano de negócio que para mim é um documento gigantesco, né? Se bem feito, é um documento gigantesco e super bem estruturado, que precisa, na verdade, de disciplinas serem lecionadas antes, né? Como o nosso pensamento em empreendedorismo foi trazer ele para o início, a gente está muito mais nessa questão de mostrar os conhecimentos que são necessários, né? Quando você vai tentar convencer alguém. Então, nessa atividade aí, se eu fosse estruturar ela como uma pergunta, por exemplo, de avaliação, eu iria estar colocando cite as fontes, né? Então, num enunciado como esse, né, de citar as fontes, a pessoa só vai realmente pontuar, né? Olha, banco tal, Sebrae, não sei, editais, né? Esse tipo de coisa é o conhecimento que eu vou passar. Então, assim, quando a gente estava discutindo as atividades, né, a gente pensou nessa pergunta, né? Eu até tive um debate aí com a Maísa quando a gente estava estruturando, porque poderia ser essa parte de finanças, né? A gente está exigindo um plano financeiro, né, para o empreendedor que está tentando estruturar a empresa.
Mas nesse momento não, a gente só está ficando até as fontes de financiamento, porque a gente sabe, né, que indo até um edital, a proposta que eu vou submeter de captação de dinheiro, né, de financiamento, é uma. Se eu for para um banco, é totalmente diferente, né? Acaba tudo sendo formulário, né? Mas a estruturação é Mesmo, diferente, né? A assim, estruturação é mesmo diferente, assim, eu então. quero te dizer, a minha Uhum, experiência com aluno, se com a disciplina de empreendedorismo, se tu pede para os alunos fazerem, mesmo depois de terem se falado, tá no slide, tu pede para os alunos dizer, me cita bem aí 2 fontes de financiamento para o negócio. Ele nunca vai para o óbvio. Ah, o banco. Nunca. Ele vai ficar pensando mirabolância, e eu só quero a fonte. Eu nem estou pedindo para ele fazer o plano de financeiro, porque a pessoa, por não ter tarimbo com o assunto, ela nunca faz essa listagem, e mesmo que tu já tenha dito lá, por isso que eu estou te dizendo que eu imagino que seja difícil, posso até colocar como mediana, né, como regular, porque do entendimento que eu tenho com o aluno, ele nunca faz essa lista. E quando ele propõe, no máximo, ele cita um banco, no máximo. Ele não tem compreensão sobre a agência de fomento, ele não tem compreensão sobre ONGs parceiras, sobre instituições internacionais. Não, ele não tem. Mesmo que tu já tenha dito e relido, sobre crédito compartilhado, né? Os amigos se juntarem para financiar um negócio, nada disso. Mesmo que tu fale, mencione, a não ser que na experiência de superior tu faça eles fazerem essa listagem à mão no caderno, digitada, ou abre com eles cada um. Né? Exatamente. Ou abre com eles, saber olha, os editais abertos e tal. Isso, exatamente. Se você não fizer isso, a experiência que eu tenho com o aluno é que ele não vai lembrar. Ele vai, no máximo, botar banco. Então, se tu pede uma lista de possíveis financiadores, ele não vai ser fácil para ele executar, porque ele não tem esse start, né, de fazer essa lembrança, a não ser que tu faça uma oficina. Eu tive uma experiência com os alunos de tecnologia em gestão pública, lá no campus Buriticupu, lá de onde eu venho, e eu estava ministrando a disciplina de políticas públicas. E aí, uma estava na nossa ementa lá, que eu acrescentei, inclusive, esse novo modelo de pensar tecnologia para comunicação interna na época. E aí eu trouxe o professor de informática da época para a gente conversar um pouco sobre isso. E os alunos pareciam que nunca, adultos do superior, que trabalhavam, todos eles trabalhavam no setor público, parece que nunca tinham, por exemplo, pego numa planilha do Excel. Na hora que você pergunta, que ferramenta tu usa? Ah, não sei. Aí o professor, você preenche uma planilha do Excel? Sim, tudo lá no Excel. Então, você usa uma ferramenta de tecnologia para fazer comunicação interna. Compreende o que eu estou dizendo? Por que eu resolvi dar esse exemplo? É porque eles não conseguem fazer essa analogia nem da minha prática, quando ele vira conteúdo. Parece que a gente não busca o óbvio, a gente está buscando sempre a resposta mirabolante, com medo óbvio de errar, né? Até a gente comete esse tipo de medo quando a gente vira estudante também. Entendi, Era André. só a título de ilustração que eu estou te lembrando. Sim, sim. Tá, então a gente vai repensar aqui. A gente tinha classificado inicialmente como uma atividade fácil, né? Que envolveria como se fosse um levantamento, né, André? Vamos pesquisar aí quais são os editais abertos, né? Quais são as fontes de financiamento e tal, né? Para determinada linha, né, de atividade, né? Porque a gente sabe que muda a atividade, muda a linha também de financiamento, né? Então, eu vou pensar aí com o pessoal esse nível de dificuldade, até a reestruturação, muito provavelmente, do enunciado, né? Já que a gente está meio que apontando para o CIT, né? E não para o pesquise, que daria um outro nível, né? Uma outra identidade de nível de dificuldade para a atividade, tá? Então, beleza, exato. Obrigado aí. Talvez mudar o termo facilitaria tornar a atividade fácil, né? Que foi que vocês já classificaram. Beleza, pode continuar, Marcos, Carol. Agora é o oitavo desafio, né? A descrição dele agora é o de colocar a mão na massa. Introduzir o serviço, como
Não dá para ouvir, o áudio tá ruim. Oi? Não Não dá pra dá ouvir. ouvir, não. Tá, e Pois eu Marcos, vou terminar. pois vou pedir para Carol aí continuar, tá? Tá Tá certo. bom. Então, o oitavo desafio. Agora é hora de colocar a mão na massa. O que produzir ou servir, como produzir e onde comprar a matéria-prima. O aluno ele deverá descrever o que vai produzir ou servir, como ele vai produzir ou servir e onde ele vai adquirir a matéria-prima. Oi, oi, oi. Deu para ouvir? Professora? Talvez a professora tá silencioso, ou dela silenciou o microfone. Oi, Tá, eu vamos não. aguardar, André. Pronto, Desculpa, é que eu beleza. tive que dar uma resposta bem aqui rapidinho. Dá para você repetir para mim, por favor, Carol? Dá sim, senhora. A missão da oitava. O aluno ele deverá descrever o que vai produzir ou servir, como ele vai produzir ou servir e onde ele vai adquirir a matéria-prima. É, eu parto sempre do mesmo princípio, Daniel. Se for para ele citar que tivesse sido exercitado em sala de aula, é simples. Agora, se for fazer uma pesquisa, aí eu não classifico uma atividade dessa, um cumprimento de uma atividade dessa como fácil. No máximo, mediana. No mínimo, mediana, perdão. Certo? O senhor gostaria de fazer alguma observação, professor, Não, não, tá ok. em Tá relação à ok. Acho resposta? que inclusive foi essa daí a classificação inicial que a gente deu, né? Nessa parte de, acho que a parte financeira não, mas essa parte aí que detalha mais, né? Porque são várias perguntas para serem respondidas, né, André? Isso. Então, o que vai produzir, como produzir, onde adquirir, a gente não está pedindo um planejamento da produção, né? Porque é algo bem mais complexo. A gente está pedindo um MRP lá para ele, né? Sim. Mas, assim, tem algumas definições aí que vão exigir pesquisa, e se for realmente para ser um exercício mais próximo do real, que é a minha proposta, né? Realmente ele vai ter que ligar para fornecedor, vai ter que pedir orçamentação, porque, assim, André, eu sempre falo com o pessoal, gente, vocês querem uma disciplina para ser vivenciada para vocês, assim, de que forma? É algo que vai servir só para vocês aprovarem, ou é algo que vai ensinar para vocês a profissão, né? O Sim, sim, exercício da profissão, aliás, o exercício da profissão. Então, com base no que eles me respondem, aí eu moldo minha disciplina, né? Porque eu sei ensinar de várias uhum, formas, apesar de ter as minhas concepções, né, sobre o ensino de administração, tanto no nível técnico, como no nível superior, como na pós-graduação. Então, uhum, eu sempre pergunto, e aí o pessoal, é, dando a manifestação deles, aí eu moldo a disciplina. Então, aí, André, eu vou realmente pedir que eles reflitam com base na reflexão, na escolha, aliás, anterior que eles fizeram, Daniel. Uma solução interessante seria esse serviço. A gente busca dinheiro na fonte tal, e a gente vai produzir comprando de pessoa tal, ou revender comprando de pessoa tal, entendeu? Então, uhum, realmente uma consecução, né? Um sequenciamento aí das atividades. Então, realmente a gente concorda que não é uma atividade simples, tá? Então, pode uhum. continuar aí. Certo. O nono desafio. Até aí tá tudo certo, tirando todas as contas para pagar, mas é preciso vender ao máximo. Então, o que fazer? A missão é a seguinte: com base no negócio que você escolheu, crie uma ideia para aumentar as vendas do produto ou serviço do seu empreendimento. Aplique ela nas melhores formas de divulgação em redes sociais. Difícil.
Gente, eu já estou me aproximando do meu horário da minha próxima reunião. Certo, faltam só 2 perguntas, professora. Tá, São duas aqui. tá, vamos lá. Aqui para o 10º desafio. Vendi quase tudo. Eu preciso entregar. Como vou dar conta ainda mais isso? A missão é que ele deverá identificar qual a preferência dos clientes quanto à entrega do produto. Difícil. Certo. Agora a 11ª aqui. Eu tô olhando aqui pelo Canvas, que eu tô com meu telefone. A primeira ela não tá aqui, tá? Não consegui. Tá sim. Ah, tá aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Encontrei. Desafio número 11. Como conseguir apoio das pessoas para levar à frente a sua ideia de criação de negócio ou produto ou serviço? Deverá atrair o apoio de pessoas próximas, sócios ou parceiros comerciais para o sucesso da sua ideia de negócio. É por meio do pitch elevator, não tem, professor? Difícil. Ok. Essas foram as perguntas. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa rapidinho? Gente, Não, rapidão, professor. antes da Andrea responder essa última pergunta, que eu tive que sair rapidinho aqui, foi perguntado quanto à forma de entrega. Foi. Vendi quase tudo, mas agora preciso entregar. Sim. Sim. Foi considerada Beleza. difícil. Não, era só isso. Pronto, era só isso. Então, pode deixar a Andrea agora com a palavra final, tá? Certo. Eu repito o que eu já disse, repito o que eu já falei nas questões anteriores, que tudo aquilo que vier a exigir que o aluno faça uma análise e ele faça uma interlocução entre os setores e o que ele entende sobre empreendedorismo é considerado difícil. Não tem como ser nem mediano. E eu repito essa mesma, minha mesma análise para uma questão que exige parceria, né? Buscar parceria não é fácil, exige um engajamento, né? Além de conhecimento, de conteúdo, de formação, exige toda uma perspectiva de engajamento que, às vezes, o próprio empreendedor não tem capacidade ainda de fazê-lo. E aí, fazer um exercício dessa natureza é importantíssimo para ele compreender a dificuldade que é, inclusive, de perceber como que eu posso me parametrizar para buscar engajamento de parceiro. Por isso que eu considero difícil. Pronto, André. Então, foram todas as questões. Agradeço, André, por várias vezes aí você dispor do seu tempo, né? Sabe que você vai ter um pouco de dificuldade, né, na execução dele, né, na metodologia dele, porque os nossos interlocutores são chefes de departamento, né? Tanto nesse game como no de gestão de pessoas, né? Eu falo com chefes de departamentos, a gente sabe a dificuldade que vocês têm, né, de tirar um horário, tanto para estar analisando o jogo, como para estar conversando com a gente, né? Então, eu agradeço aí a sua disponibilidade, tá? Eu vou refletir junto com a equipe, até porque, André, nessa semana eu tenho que tomar uma decisão forte pra caramba, que vai ser aonde que esse jogo vai rodar, né? Nessa primeira fase aí de controle, né? Eu tenho essa etapa da construção, eu tenho um aprimoramento que está vindo através dessas conversas com vocês,
e eu tenho uma fase que é piloto, né? O jogo, ele vai ser desenvolvido em Coelho Neto, mas ele é um jogo para o Brasil, né? Tanto que, junto com o pessoal, a gente está submetendo a experiência da construção desse jogo para 4 eventos nacionais e internacionais, né? Então, assim, a gente quer que o jogo seja discutido, a gente quer que o jogo seja conhecido, né, pelo Brasil e por pessoas também de fora, para que essa experiência, né, tomara que positiva de aprendizado, seja compartilhada aí ao máximo, né? Então, obrigado mais uma Legal. vez, tá? Obrigado mais uma vez por você estar contribuindo. Agora a gente vai voltar para as nossas anotações e discutir as mudanças que a gente tem que fazer com brevidade, né, ao jogo, tá? Então, mais uma vez, obrigado, André. Tá bom, querido, eu que agradeço a oportunidade, desculpe aí ter atrasado vocês aí, desejar sucesso na disciplina, desejar sucesso no projeto do jogo, e vire aí um case de sucesso desse curso, tá bom, gente? Grande abraço, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Obrigado. professora, muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, Oi. pessoal, Oi. a aula começa às 6 horas.